Fala galerinha, vamos terminar então aí nosso assunto sobre enzimas, continuando aí falando então um pouquinho da cinética enzimática. E na prática, pessoal, um parâmetro cinético aí muito utilizado relacionado à velocidade da enzima é o que a gente chama de atividade. O que é atividade enzimática? Atividade é quanto produto é produzido na presença da enzima por unidade de tempo, em condições definidas como temperatura, pH, composição de sais. Essa atividade ela tem então aí algumas unidades de expressão. A gente pode expressar essa atividade então em milimol por segundo, que seria a quantidade, milimol de produtos, a concentração em milimol de produtos formado por segundo de reação. Ou mais frequentemente essa unidade ela é expressa aí como micromols por minuto. Essa unidade aqui, galerinha, vocês muitas vezes podem aí se deparar com o que a gente chama de U, ou unidade internacional, sendo que uma unidade de atividade é a quantidade de enzima que catalisa a transformação então aí de 1 micromol de substrato ou a formação de 1 micromol de produto por minuto de reação em determinadas condições de temperatura, pH e outras. Bom, sabendo então que já definindo então o que é atividade, a gente vai falar muito disso então quando a gente for avaliar as influências então na cinética enzimática em relação a alguns outros parâmetros. A gente pode citar aqui então que vários fatores podem influenciar as atividades enzimáticas, incluindo aí principalmente a temperatura e o pH. Vamos começar aqui então falando da temperatura. A velocidade de reações enzimáticas ela é acelerada pelo aumento da temperatura até a gente atingir aqui que olha, uma temperatura ótima, onde a enzima ela consegue operar com máxima eficiência. Só que se a gente for pensar em enzimas, essa temperatura ela vai ter dois efeitos. Primeiro, assim como qualquer reação química, a taxa de reação ela é aumentada quando a gente aumenta a temperatura, ok? Isso acontece para qualquer reação química. No entanto, a enzima ela sofre uma influência da estabilidade térmica. Então, a estabilidade da proteína ela decresce devido à desativação térmica. Ela pode aí se desnaturar, ok? Bom, então aqui a temperatura ótima vai ser então um balanço onde a temperatura máxima onde a enzima consegue trabalhar por um período de tempo sem ela sofrer desnaturação. Então, acima dessa temperatura ótima aqui, a velocidade da reação ela é compensada pela perda da atividade catalítica devido à desnaturação da enzima. Interessante ressaltar que cada enzima ela vai ter aí uma temperatura ótima de atuação. Nessa tabelinha rápida aqui a gente pode ver enzimas como a pepsina, que atua aqui que olha, em temperaturas de 31,6, tripsina 25, a urease 20,8. A gente tem enzimas aí que pode atuar em temperaturas muito maiores. Tem algumas amilases aí de alguns micro-organismos, podem atuar em cerca de 90 graus. Okay? Outras enzimas aí de arqueias que vivem aí em condições mais extremas de temperatura vão ter aí temperaturas ótimas bastante elevadas, ok? Então vai depender muito aí do meio onde aquela enzima vai atuar. Bom, já o pH afeta a enzima de vários modos. Primeiro, a atividade da enzima ela está relacionada com a ionização de aminoácidos no sítio ativo. Então, se a gente for pensar aqui que, olha, que a gente tem aqui também, olha, variação de pH em função da atividade e a gente vai ter um certo pH onde a atividade vai ser ótima, ok? Como é que o pH então vai influenciar? O primeiro fator então que eu acabei de falar com vocês é o seguinte: a enzima ela vai ter ali na sua composição, no seu sítio ativo, aminoácidos que podem ser ionizáveis. Então vamos supor que eu tenha ali no sítio ativo um glutamato que precisa estar desprotonado. Se eu mudar o pH daquele onde aquela enzima se encontra, aquele glutamato pode se protonar. Ok? Então ele vai perder a sua atividade catalítica ali. Então isso acontece com vários radicais que vão ali estar participando da reação, que se eu alterar o pH, eu posso alterar a sua protonação, desprotonação, impedindo então que ele trabalhe na sua reação catalítica. Segundo,
As alterações dos grupos ionizáveis também podem modificar a conformação da enzima. Saindo ali um pouquinho do sítio ativo, vamos pensar na enzima como proteína como um todo. Se eu alterar o pH daquela onde aquela proteína se encontra, todos os grupos ionizáveis que tem ali naquela proteína vão se alterar. E com isso eu posso ter alteração da conformação da proteína, perdendo ali também a possibilidade dela atuar como um catalisador. Ok? Então são dois fatores aí que eu citei para vocês. O primeiro deles é a protonação e desprotonação do sítio ativo, de resíduos ali no sítio ativo, que vão estar ali impedindo o mecanismo catalítico, e alteração de grupos ionizáveis na molécula como um todo, alterando então a conformação terciária das enzimas. Ficou claro? Bom, aqui nesse gráfico aqui, que olha, a gente pode perceber também que independente das enzimas eu vou ter um pH específico para cada uma delas. Eu tenho aqui pHs que podem ser mais ácidos, como a pepsina, olha, ela vai atuar lá no estômago em pHs mais ácidos, então o pH ótimo dela é ácido. Aqui a glicose 6-fosfatase já é uma enzima que atua em pHs mais básicos. Ou seja, cada enzima vai ter ali um pH ótimo de atuação. E se eu alterar esse pH, eu vou ter perda então ali da sua atividade. O que é interessante a gente saber aqui? Se eu alterar o pH de uma enzima de atuação aqui, que olha, ela, diferente do que a gente viu na temperatura, se eu retornar para o pH ótimo dela, ela retorna com a sua atividade. Já em relação à temperatura, se eu alterar aqui a temperatura, aqui, vamos supor uma enzima que tem um pH ótimo ali de 40 e chegar lá no 60, a condição daquela enzima, o ambiente que ela se encontra, a desnaturação térmica ela vai desativar aquela enzima, ela não volta mais a trabalhar, certo? Ela perde a sua atividade, ok? Já a alteração de pH, vamos supor, eu tinha lá uma enzima que atua em pH ótimo de 7,5, aí eu alterei aquele pH para 11. Se eu retornar o pH para 7,5, aquela enzima volta a funcionar. Ficou claro? Beleza. Outro fator que pode alterar a cinética de uma enzima é a presença de inibidores, como fármacos, antibióticos, conservantes de alimentos. A gente pode dar exemplo aí como inibidores aí dentre os fármacos a aspirina. A aspirina inibe a síntese de prostaglandinas que a gente viu lá na aula de lipídios, vocês lembram? Então é um inibidor enzimático que vai inibir a ciclooxigenase 2, ok? Bom, e dentre os inibidores aí, então, existe aí uma ampla classe então que a gente pode classificá-los em reversíveis e irreversíveis. Na inibição reversível, galerinha, ela ocorre com interação não covalente entre o inibidor e a enzima. E esse inibidor ele pode competir com o sítio ativo. Quando ele compete com o sítio ativo do substrato, ele é chamado de competitivo. Quando ele não compete com o sítio ativo, ele pode ser o não competitivo e o incompetitivo. E a gente vai ver um pouquinho de cada um deles aqui, ok? Já na inibição irreversível, envolve modificações químicas da molécula enzimática, levando aí uma perda definitiva, uma inativação definitiva daquela enzima. Ou seja, irreversível. Vamos falar então aqui agora da inibição competitiva. Como eu já havia falado com vocês, a inibição competitiva, o inibidor ele compete com o substrato pelo sítio ativo da enzima livre. Ou seja, se ele compete com o sítio ativo, a gente pode imaginar então que, aí é uma regrinha interessante a gente ficar claro isso aí, vai que cai isso aí na prova. O inibidor e o substrato eles apresentam estruturas semelhantes, ok? E de modo que quando a gente coloca o inibidor na presença da enzima, ele vai então competir com o substrato pelo mesmo sítio. De modo então que a afinidade da enzima pelo substrato ela vai diminuir, ok? Para a gente impedir que essa inibição aconteça, o que a gente pode fazer então? Adicionar mais substrato então necessário então para obter a complexação então de enzima substrato, ok? Então desse modo então, se a gente tem aí de uma diminuição da afinidade da enzima pelo substrato, eu posso então observar então meio que uma alteração do km da enzima, de modo que eu vou ter um aumento então do km aparente. A gente pode observar isso aqui nos gráficos, tanto de Michaelis e Menten, quanto o duplo recíproco. Aqui, vamos aplicar então aquele gráfico duplo recíproco. Na inibição competitiva,
a gente tem alteração do Km, um Km aparente, ok? Então, à medida que eu vou aumentando aqui a concentração de inibidores, eu vou estar aqui que, olha, aumentando então o Km daquela enzima, certo? Então, quanto maior o Km, menor vai ser a afinidade da enzima pelo substrato, beleza? E altera a velocidade máxima da reação? Não, não vai alterar na inibição competitiva. Então, se eu colocar num gráfico de duplo recíproco, com três condições aqui, que olha, uma condição 1, eu não tenho inibidor. Na condição 2, eu tenho uma concentração de inibidor menor do que, por exemplo, aqui no gráfico 3, onde eu tenho uma concentração de inibidor maior. Então aqui, quanto maior a concentração do inibidor, maior é o Km, menor é a afinidade. Mas podemos perceber o seguinte, que olha, nas três condições, com inibidor e sem inibidor, a velocidade máxima não se altera. Olha aqui, olha a velocidade máxima aqui. Todos os três pontos aqui estão se interceptando. Então, se eu der uma figurinha, por exemplo, na prova, de um gráfico de duplo recíproco, e vocês verem que a velocidade máxima não se altera, a inibição é do tipo competitivo. Ficou claro? Bom, continuando. Vamos falar um pouquinho do inibidor incompetitivo. Ele se liga também de maneira reversível, é um inibidor reversível, só que ele se liga a um sítio próprio, diferente do inibidor competitivo. Ou seja, é um sítio diferente do sítio ativo da enzima. E esse inibidor, então, e o substrato, eles não têm semelhança estrutural, e de modo que o Km, nessa situação aqui, como ele se liga aqui, ele pode alterar a afinidade de se ligar à enzima do substrato, eu tenho então uma alteração do Km, só que nesse exemplo específico aqui de inibição incompetitiva, a gente também tem a diminuição da velocidade máxima. A gente pode observar isso aqui, que olha, tanto no gráfico de Michaelis e Menten, nesse primeiro aqui, como no gráfico do duplo recíproco. No gráfico do duplo recíproco a gente pode ver o seguinte aqui. O 1 é a condição sem o inibidor, o 2 é a condição com a quantidade pequena de inibidor, e o 3 é uma condição onde o inibidor tem uma concentração maior do que no 2. Certo? Então aqui, olha, eu tenho alteração tanto do Km quanto da velocidade máxima. Ficou claro? Por fim, a gente tem aqui um outro tipo de inibição, que a gente chama de inibição não competitiva, onde o substrato ele se liga de maneira reversível e aleatória ao sítio específico, diferente também do sítio ativo. Aqui é diferente do que a gente viu aqui primeiro na inibição competitiva. Na inibição incompetitiva, a gente tem uma ordem certa de ligação do inibidor. Primeiro, a enzima se liga ao substrato, depois a enzima se liga ao complexo enzima-substrato, certo? Promovendo então a inibição da dissociação do substrato. Ficou claro? Já que, então, de maneira oposta à inibição incompetitiva, a não competitiva, a ligação do inibidor ela acontece de maneira aleatória. Ele pode tanto se ligar à enzima que não esteja ligado ao substrato, quanto pode se ligar na enzima que já está carregada com o substrato. Ou seja, pode se ligar de maneira aleatória. Nesse tipo de inibição aqui, o Km ele pode ou não se alterar. E a velocidade máxima ela vai se alterar. A gente pode observar aqui que, olha, num determinado momento, onde a gente tem aqui que, olha, a variação da velocidade máxima em função da presença do inibidor, mas o Km ele não foi alterado, ok? Então, nesse caso aqui, então, eu tive um tipo de inibição que eu chamo de não competitiva. Já quando eu tenho alteração do Km, eu já tenho uma inibição que eu chamo do tipo mista. Beleza? Então, se não alterou o Km, ela é não competitiva. Se alterou o Km, ela é do tipo mista. Já a inibição irreversível, como a gente viu aqui já no início dessa aula, o inibidor ele se combina com um grupo funcional lá da enzima que é essencial para a sua atividade. E desse modo ele pode até promover a destruição de um grupo funcional. A gente tem que se ater aqui que esse grupo normalmente aí ele forma uma ligação covalente entre a enzima e o substrato e levando então à perda permanente da sua atividade, ou seja, aquela enzima ali ela não vai mais funcionar, ok?
Por fim, galerinha, a gente vai finalizar então a nossa discussão aí sobre enzimas, falando sobre estratégias regulatórias que as enzimas apresentam. As enzimas regulatórias, elas têm atividade aumentada ou diminuída em resposta a diversos sinais. A gente vai começar falando aqui então das enzimas alostéricas, que vão ter sua velocidade aqui modulada então pela ligação reversível e não covalente de componentes que a gente vai chamar de moduladores ou também de efetores alostéricos, ok? O que seria esse efetor alostérico? Ele vai se ligar a um sítio alostérico, aquele diferente do sítio ativo. Então aqui ó, eu tenho a presença aqui de um composto que ele pode se ligar a esse sítio alostérico. Aqui eu tenho um efetor que ele vai ser um ativador, ou eu posso ter um efetor que é um inibidor. O efetor que ele é ativador, ele quando se liga à enzima no seu sítio alostérico, ele promove, ele permite a ligação do substrato, ok? Promovendo então a possibilidade da enzima atuar sobre esse substrato, ele ativa a reação. Eu posso ter efetores alostéricos que vão atuar como inibidores. O inibidor, que a gente acabou de ver aí anteriormente, ele pode se ligar num determinado sítio e ele pode impedir a ligação do substrato, ok? Inibindo então a reação de acontecer. É interessante a gente ressaltar que muitos moduladores, a gente vai ver isso quando a gente estiver falando lá de metabolismo, podem ter aí o próprio produto da reação atuando como modulador, ok? Então o produto de uma reação pode ativar, por exemplo, ou inativar uma determinada reação. Em outra classe de enzimas regulatórias, a atividade ela é modulada pela adição ou remoção de grupos covalentes ligados à enzima. Ou seja, diferente do efetor alostérico, que se liga de maneira reversível e não covalente, eu posso ter aqui a adição de grupos químicos, como por exemplo a fosforilação de uma determinada enzima, acetilação, ubiquitinação, a metilação, ok? E é interessante aqui a gente destacar que a fosforilação e a desfosforilação ela é um dos tipos mais importantes de regulação de velocidade enzimática que tem dentro de uma célula. A gente vai falar muito disso daí no metabolismo energético. Um exemplo aqui que olha, a enzima fosforilase que participa aí do metabolismo do glicogênio, ela pode ser ativada quando ela é fosforilada e ela pode ser inativada quando ela perde esses grupos fosfatos aqui, ok? A gente vai ver isso aqui com mais calma quando a gente estiver falando de metabolismo de glicogênio. Por fim, algumas enzimas e até outras proteínas, elas podem ser inicialmente sintetizadas na forma de precursores inativos, conhecidos aí como zimogênios e proproteínas. E esses compostos eles são ativados quando segmentos peptídicos são clivados, são removidos por proteólise, como as proteases estomacais. Vamos pegar aqui como exemplo o quimotripsinogênio. O quimotripsinogênio é um zimogênio, é uma proteína inativa que, para se tornar uma proteína ativa, ela precisa ser degradada aqui, que olha, romper a ligação peptídica aqui entre o aminoácido 15 e 16. Esse rompimento aqui é promovido até pela tripsina, tornando aqui então o quimotripsinogênio numa forma ativa de quimotripsina, certo? Além disso, essa quebra aqui também ela pode acontecer aqui entre o aminoácido 146 e o 149, perdendo aí um segmento peptídico. Esses segmentos aqui então aqui intercalados, eles são estabilizados por pontes de disulfeto, certo? Tornando então aqui no final a ativação completa da quimotripsina. Beleza? Ou seja, eu tinha uma proteína que inicialmente ela foi sintetizada na forma inativa, e isso acontece para proteger o próprio ambiente celular, ou seja, a gente quer que essa protease ela atua no lumen e não dentro da célula. Então ela inicialmente ela é sintetizada como forma inativa, quando ela cai no trato gastrointestinal, então ela vai ser ativada, certo? Além desses precursores aí, a gente pode citar outros, como o colágeno. O colágeno ele é inicialmente sintetizado também como um precursor o procolágeno. Outro exemplo aí a gente pode falar da coagulação do sangue, que é mediada ali por uma cascata de ativações proteolíticas. A fibrina, que é a proteína do coágulo sanguíneo, ela é produzida como
a partir do fibrinogênio, por proteólise do fibrinogênio, que é uma proproteína inativa. E essa ativação mesmo ela é realizada também por uma outra cascata ativa pela trombina. A trombina que faz essa conversão aí do fibrinogênio em fibrina, ela mesma também é sintetizada aí como um precursor inativo, a protrombina. Ficou claro? Então a gente finaliza por aqui então nossa aula de enzimas, galerinha. Quem tiver alguma dúvida aí, eu sei que vão surgir porque é um assunto bastante complicado, pode postar lá no fórum de dúvidas. Quem tiver alguma dúvida também aí que não faz parte aí dos alunos matriculados das minhas disciplinas de bioquímica, pode colocar aí no seu comentário aí no